Vamos formar mais um preço? Hoje nós vamos descobrir quanto cobrar pelo bolo em fatias. Está super em alta o festival de fatias, confeiteiras estão faturando muito e é um produto que aparentemente tem um custo muito baixo e uma margem de lucro muito boa. No entanto, tem alguns custos aí que podem estar escondidos, que talvez você não esteja considerando, principalmente em questão de tempo, e nós sabemos que tempo é dinheiro. Então nesse vídeo nós vamos descobrir o que mais pode estar embutido nos custos das suas fatias para que você extraia o máximo de lucro possível desse produto. Se você já conhece o canal, você já conhece os nossos 5 passos da precificação. Se você ainda não conhece, eu vou te apresentar nesse vídeo, mas toda a precificação ela é feita inicialmente definindo um produto muito específico e o rendimento dele. Então eu sempre uso exemplos aqui no canal e hoje eu vou utilizar um exemplo de uma massa branca com recheio branco, tá? Simples, e aí a gente poderia considerar incluir frutas frescas nesse recheio, tá? Mas pra gente ter uma base e entender todos os custos, todos os processos que entram e que deveriam ser precificados dentro da fatia de bolos para o Festival de Fatias, eu vou considerar aqui então uma massa branca com recheio base branca ali, num rendimento de 10 fatias de 200 gramas ali no final, tá? Então nós vamos ter esse bolo pronto naquela forma própria de fazer o Festival de Fatias, que está sendo um sucesso aí. Eu peguei algumas referências do YouTube para poder avaliar os processos, tamanhos e formatos, e estou considerando aqui nesse exemplo então a nossa massa branca recheio branco num rendimento de 10 fatias de 200 gramas em média. Então, o primeiro passo para a gente poder precificar é fazer aquela famosa ficha técnica que todo mundo já conhece. Só que eu gosto de precificar e separar inicialmente, no nosso passo 1 aqui, todos os processos em que se passa o nosso produto para que a gente precifique e descubra os custos de cada processo. Então, eu vou colocar aqui a massa, a calda, o recheio, vou colocar aqui a cobertura, ou montagem, na verdade já os dois, né? Eu finalizo ali a montagem, a cobertura do bolo e vou colocar a embalagem. Seria o corte das fatias e a embalagem individual que você faz de cada fatia, ok? Então a nossa fatia de bolo passa por todos esses processos e agora a gente precisa descobrir o que a gente gasta de insumos, ingredientes, itens, objetos em cada um desses processos para a gente poder começar a custear todos eles. Então, aquela ficha técnica base, tá? Eu tenho uma tabelinha aqui simples, se você quiser anotar no papel, se quiser fazer no Excel, assim como eu aqui de forma simples, você pode fazer também. E eu deixei algumas referências já, como eu disse, peguei algumas receitas da internet só para ter uma base aí, uma média, porque eu não tenho noção nenhuma de custo de nada. Então eu coloquei aqui uma média para a gente poder calcular. Então o primeiro processo da minha massa, eu tenho aqui todos os ingredientes da massa e um adendo aqui, que se você não sabe, já falei em outros vídeos, mas a gente precifica por processos não só o ingrediente que vai no produto entregue para o cliente, mas também tudo que você gasta para poder produzir aquele ingrediente. Afinal de contas, isso aqui faz parte desse processo de preparar a massa. Então eu coloquei aqui o plástico filme, considerando que você cubra suas massas para resfriar. Esse plástico filme ele tem um custo e você usa bastante em toda massa que você faz, você vai ter que cobrir ela, seja aquele saquinho que você use, seja o plástico filme. Se você utiliza saquinhos e reutiliza eles, você pode colocar eles lá nos custos fixos depois, fazer uma média de quanto você gasta por mês de saquinho, já que você reutiliza, até o momento que você descarta. Eles podem entrar nos custos fixos de manutenção do teu negócio. Mas se você utiliza sempre e é descartável principalmente, esse custo precisa estar em cada um dos processos, tá? No caso do plástico filme para o recheio, por exemplo, que tem contato com a massa de brigadeiro, você tira e descarta. E todo recheio que você prepara precisa do plástico ali em contato. Então, precificar isso é extremamente importante para você não levar prejuízo em nenhuma etapa, tá? Então, estou considerando todos os ingredientes do bolo e o plástico filme que a gente utilize nesse processo. Por exemplo, se você utilizar qualquer outro item, você pode incluir aqui também. Mas a gente começa nessa tabelinha, ficha técnica para quem não sabe. A gente coloca os itens, quanto você pagou em cada compra feita, a quantidade que veio nessa compra e a quantidade que a gente utiliza na nossa receita. Estou considerando uma receita que vai me render 10 fatias, uma receita já feita, sob medida,
para o bolo, que vai ter 3 camadas naquela forma retangular do bolo em fatias e vai me render 10 fatias de 200 gramas em média, certo? O ideal é que você faça a sua receita na cozinha com essa tabelinha papel do lado para você anotar peso de tudo grama por grama para ter cálculos ainda mais minuciosos, tá? Mas eu vou jogar aqui uma média de ovos. Eu pague, por exemplo, R$ 24,00 em 30 unidades, eu vou usar 4 na minha receita. O açúcar, por exemplo, R$ 5,00 em 1 quilo. Lembrando também que eu converto tudo que for quilos em gramas, tudo que for litros em ml, para a gente ter dados ainda mais precisos. Então, eu paguei aqui R$ 5,00 em 1 quilo, são 1.000 gramas. Extrato de baunilha. Joguei no Google que eu nem faço ideia de quanto está custando. Vou colocar aqui o que eu encontrei algumas referências, R$ 38,00 em 30 ml e eu gasto 4. Farinha de trigo, vou colocar que eu pague R$ 5,00 em 1.000 gramas também, 1 quilo de farinha, eu vou usar 250 gramas na minha massa. E fermento, eu pague R$ 5,00 em 100 gramas de fermento e eu vou usar 12 gramas na minha receita, por exemplo. O plástico filme, suponhamos que eu pague R$ 7,00 em 15 metros, vão ser 1.500 centímetros e eu use 50 centímetros, tá? Então aqui ele já vai calcular tudo. O que é que esse cálculo aqui faz? Pega quanto eu paguei, divide por quanto veio e multiplica pela quantidade que eu estou utilizando. Esse vai ser o resultado de cada um dos itens. E a gente vai repetir isso aqui para todos os processos, tá? Então, eu já tenho aqui 11,35 total que eu gasto para minha massa. Eu vou colocar aqui 11,35. Agora, para a calda. Suponhamos que você use um leite condensado com água, a mesma medida, uma caldinha simples, neutra. Eu vou pagar no leite condensado R$ 8,00, veio 395 gramas, eu uso 160 de leite condensado com 160 de água e faço uma caldinha neutra. Então, eu vou colocar o custo aqui 3,24, pensando numa proporção aí de calda que seja suficiente para eu molhar todo esse meu mesmo bolo que me rende 10 fatias de 200 gramas, tá? Depois a gente vai para o recheio. No recheio vai leite, suponhamos que eu pague R$ 5,00 em 1.000 ml. Vai gemas aqui do ovo, eu vou pagar R$ 24,00 também, em 30 unidades, eu uso 4. E aqui no caso, como a gente usa só a gema, se você reaproveitar a clara, você divide esse preço. Se você descartar, você vai calcular aí certinho também, vale a pena fazer tudo de forma minuciosa. Dá um trabalhinho, mas dá para fazer, então às vezes você vai fazer também uma vez só, e aí você vai ter isso aqui salvo aí com você, essa ficha técnica do recheio branco, né? Creme branco, vai ficar fácil para você utilizar depois em outras precificações. Amido de milho, suponhamos que eu pague R$ 7,00 em 200 gramas. Creme de leite eu pague R$ 5,00 em 200 gramas. Açúcar, o mesmo que a gente colocou ali, R$ 5,00 em 1 quilo, 1.000 gramas. A essência é um pouquinho mais barata que o extrato, né? Eu joguei aqui R$ 38,00 que eu peguei no Google. Vou colocar aqui, por exemplo, R$ 10,00 na essência com 30 ml. A gente vai usar 14 aqui nessa receita. E o plástico filme novamente, que eu também cubro. Vou colocar ali o mesmo, 7 e vem 15 metros, R$ 7,00 por 15 metros, 1.500 centímetros, a gente gasta 50 centímetros, por exemplo. Então, do recheio vai dar R$ 20,95. Agora, a cobertura, nós temos chantilly, leite em pó, morango e mais leite em pó para decoração. O chantilly, por exemplo, você pague R$ 30,00 em 1 litro, vou colocar assim, não sei quanto tá. O leite em pó você pague 25, vem quantos gramas naquela lata? 380 gramas, segundo o nosso Google. Morango, quanto tá custando na tua cidade? Aqui tava R$14,00, vou colocar R$15,00 na bandeja. A bandeja tem em média umas 395, quase 400 gramas. Depende muito do tamanho. Eu vou colocar uma média aqui de 350, porque varia muito, né? Do tamanho do morango, do tamanho da bandeja, de cada região. E o leite em pó aqui novamente, R$25,00, vem 380 e a gente utiliza 60 gramas para fazer a decoração final. Por isso você tem que montar esse bolo em cima da balança para você pesar o chantilly, o leite em pó, os morangos, tudo pesado, grama por grama, para você ter cálculos bem precisos. Então vai ficar aqui 20,51 de cobertura. E por fim a embalagem, né? Eu já coloquei aqui também, preenchi, fiz uma pesquisa no Google. Eu tenho a hamburguera de isopor, que é bem baratinha, eu achei no Google por R$60,00 100 unidades. Então eu tô colocando aqui 10, porque nós vamos usar 10 unidades de cada embalagem individual para embalar o nosso rendimento total da receita, que são as 10 fatias. Então eu coloquei 10, vai dar R$6,90.
Plastiquinho celofane para forrar a hamburguera, R$ 25,00 vem 500 unidades, vamos usar 10 também. E tag adesiva, suponhamos que você coloca uma tag para poder fechar. Essa tag você pagou R$ 5,00 numa folha com 15 unidades, por exemplo, você utiliza 10 também, vai dar um custo aqui de R$ 9,92, certo? Então esses são os custos, se a gente somar tudo. Nós temos aqui os custos, então, para preparar e entregar já embalado para o cliente 10 fatias de bolo de 200 gramas em média. Tô jogando por alto, tá? Vai variar bastante, mas ficha técnica, acredito que vocês já saibam, talvez já tenha entendido aqui, é só anotar todos os processos. Teu bolo tem 2 recheios diferentes, vai entrar um segundo processo do segundo recheio aqui, certo? E talvez você vá calcular metade dos custos porque você não vai utilizar tudo isso de recheio aqui. Eu estou considerando aqui também que essa receita completa, se a gente pegar aqui em peso quanto ela vai dar, daria aí quase 1,5 kg. Eu sei que isso aqui vai reduzir, vai alterar totalmente o peso também, mas aí você precisa considerar se você vai incluir frutas frescas, você vai anotar da mesma forma aqui, a proporção certinha, camada por camada, quanto você gasta no peso ideal para você ter esses dados bem certinhos, tá? Então aqui seria um exemplo. Então eu vi muito nessa faixa de custo aí de 5, 6, 7 reais por fatia. Se a gente dividir isso aqui por 10, vai dar em torno aí de 6,60 por fatia só de custos, né? Então os custos estão ok, agora a gente precisa descobrir ainda o custo de mão de obra e encontrar os custos fixos de produção do nosso produto. E é aqui que muita gente está pecando. Por quê? Eu tô vendo gente pegando, como muita gente faz, coloca 10% de mão de obra, coloca 25% de custos, gastos incalculáveis, como muita gente fala, e aqui eu consigo precificar tudo de forma minuciosa. Mas qual que é o grande porém deste bolo em fatias, que diferencia até de outros itens que você faça na confeitaria principalmente? Se você tem 2 recheios, se você tem 2 recheios mais uma geleia, a tua mão de obra para preparar cada um desses processos, ela já triplica. Os custos fixos vão junto nesse tempo, porque são 3 etapas só de recheio, não uma como a gente calcula aqui. E aí vem a parte de decoração desse bolo, que muita gente está fazendo. O mini pudim, você tem que produzir pudins, mini pudins, para poder colocar só na decoração, fora o que vai no recheio, que só para o pudim já tem N outros processos. Então a fatia de bolo pudim, em questão de mão de obra e custo fixo, pode elevar muito o preço final do produto. Se você faz um brigadeiro, para colocar em cima você tem que preparar a receita, enrolar esse brigadeiro, passar num confeito. É mais outro processo de mão de obra e de custos fixos que não estão sendo calculados. Então eu tô vendo muita gente falando que tá faturando bem, tá lucrando bem, mas será que fez os custos certinho, fixos e de mão de obra? Porque se colocar na ponta do papel, o preço ele tá certo, não tá supervalorizado nem superfaturado. E pior ainda é você ir na onda só dos custos aqui, somando os ingredientes, e colocar um preço muito baixo, achando que você vai estar faturando bem e vai querer competir com o mercado, que está cobrando R$ 35,00 a fatia. E eu vi, já vou até mostrar para vocês aqui no final do vídeo, alguns lugares na minha cidade cobrando no delivery R$ 17,00 a fatia. Tem outros cobrando R$ 36,00. E aí o de 17 às vezes está saindo muito, vendendo bem, achando que está ganhando no volume, mas não calculou corretamente. Mão de obra, custos fixos. Custos fixos vai para o bolso, de fato, e mão de obra é o teu tempo, e tempo é caro pra caramba. Então eu vou te falar mais ou menos como que eu calculo esses processos, e saindo daqui, você vai assistir o primeiro vídeo deste canal, porque lá eu destrinchei essa fórmula. Lá eu te conto o porquê dessa fórmula, por que eu trabalho dessa forma. Te falo principalmente essa questão de dividir todos os processos. Então, por mais que a gente faça um cálculo geral aqui do bolo pronto, montado de 10 fatias de 200 gramas, na produção, muitas vezes a gente tem que estar otimizando processos. Então, às vezes, você vai trabalhar em blocos e tirar um dia só para fazer massas, outro dia só para fazer recheios, e tendo mão de obra e custos fixos precificados diferentes para cada um desses processos, lá no final você vai juntar tudo isso e você vai ter uma precificação que eu chamei nesse outro vídeo, a prova de falhas. É impossível que você tenha erro
precificando dessa forma, separando os teus processos, descobrindo mão de obra e custos fixos de cada um dos seus processos. Então termina esse vídeo para você entender os passos e depois você vai lá entender a fórmula nessa sequência. Termina aqui primeiro, senão vai ficar confuso para você o outro vídeo, mas eu vou deixar nos cards, tem aqui na descrição também, para você entender a fórmula por trás, tá? Mas eu quero te falar agora como que eu precifico mão de obra. Vamos descobrir então como calcular a mão de obra desse bolo, desse festival de fatias. Primeira coisa que eu faço, começar considerando o piso salarial de um funcionário, um colaborador do segmento, aqui no nosso caso de confeitaria. Se você futuramente for contratar alguém para te ajudar, nós vamos pagar para essa pessoa o piso salarial de uma confeiteira, que eu tô julgando aí que está em torno de R$ 2.500, você pode dar um Google aí para confirmar, tá? Então esse aqui é o piso salarial de uma pessoa que trabalha um auxiliar de cozinha, numa confeitaria, e nós precisamos também da jornada de trabalho dessa pessoa, que eu uso sempre de exemplo, 22 dias no mês, 8 horas por dia, tá? Só tirar esse cifrão que tá aqui, senão vai ficar confundindo a gente. Então, o piso salarial de uma confeiteira de R$ 2.500 trabalha 22 dias no mês, 8 horas por dia, tá? A gente vai descobrir aqui basicamente qual é o valor da hora que eu pago para uma confeiteira. Então, 2.500 dividido por 22 dias no mês, 113 é o dia dela. Agora eu vou pegar o 113 dividido por 8 horas por dia. Então, 14,20 é o custo da hora desse funcionário. E o que a gente precisa agora compreender é qual é a capacidade de produção por hora para a gente poder chegar no custo de mão de obra em cada uma das nossas fatias, tá? E aí você precisa avaliar a sua estrutura, a sua produção. Você consegue produzir e entregar em 1 hora as 10 fatias? Eu vou considerar aqui que sim, porque muitos processos a gente otimiza. E tempo de produção a gente também considera sempre, eu falo nesse outro vídeo que eu destrincho a fórmula, eu vou considerar sempre prazo de produção útil, que eu realmente estou produzindo. Então, enquanto o bolo está assando, eu não considero tempo de forno, tempo de resfriamento de recheio. Então, você faz essa massa enquanto ela assa, você prepara o recheio, ou você faz o recheio enquanto ele resfria, você prepara essa massa, faz os outros processos, pica uma fruta que vai no recheio. Então, em 1 hora a gente consegue montar esse bolo, montar, decorar, entregar pronto o bolo que me renderia as 10 fatias. Se você precisar de mais tempo, você precisa fazer esse ajuste. Mas eu estou considerando aqui então que em 1 hora, que é 14,20 dividido por 10 unidades que eu faço em 1 hora, 1,42 aqui de mão de obra vai dar. Então, a mão de obra de cada fatia me custa R$ 1,42. Agora, vamos para os custos fixos. Vou apagar esses dados aqui. Os custos fixos entra gás, aluguel, luz, internet, todos aqueles custos que as pessoas chamam de incalculáveis. Dá para você calcular sim, eu vou te mostrar agora como que eu faço. E aí, como eu te falei, lá no outro vídeo eu vou citar com você, eu coloco em custos fixos também tudo aquilo que eu gasto, que eu não vejo dentro do produto em si, mas que acontece para que a minha produção aconteça. Então, um Perflex, aquele paninho de limpeza que você usa com frequência, você deve ter um consumo disso no mês. Produtos de limpeza entram nessa etapa também, se os seus utensílios não estiver limpo, você não produz esse bolo, então é um custo, é um gasto que tem, e a gente calcula tudo isso de forma minuciosa. No outro vídeo, onde eu destrincho a fórmula, eu vou te ajudar a compreender esses custos separados por meses, a gente fazer uma média do semestre, então depois você vai entender lá melhor. Mas aqui eu vou jogar por alto só pra gente chegar nesse resultado final dessa fatia de bolo, tá? Só pra você entender que talvez você esteja errando aí também no momento de precificar. Então vamos entender o que eu faço agora. Os custos fixos eu preciso saber quanto eu gasto no mês de tudo isso que eu comentei com você, esses insumos, material de limpeza, um pano que você utiliza, que é descartável, aluguel, gás, luz, internet. Suponhamos que juntando tudo isso, no final do mês você tenha um custo de R$ 2.500, tá? Vou colocar 3.000 para diferenciar da mão de obra. R$ 3.000 de custos fixos. Agora a gente tem que descobrir, isso aqui é por mês. Quanto que vai dar por dia? Eu vou dividir por 30 dias. Cada dia de custo fixo para você trabalhar nessa estrutura sua aí, você paga R$ 100. E agora eu preciso descobrir por hora, então 100 dividido por 24 horas que tem o dia, tá? Porque daí nós vamos considerar depois só as horas trabalhadas. Então vai dar 4,16 por hora e agora eu vou dividir pelo meu rendimento, que são 10. Então 4,16 dividido por 10 vai dar 42 centavos aqui de custos fixos em cada fatia, considerando o nosso rendimento de 10 fatias por hora, tá? Então, nós estamos quase chegando no resultado final.
Agora a gente pode somar tudo isso aqui. R$ 6,60 de ingredientes, de recheio, embalagem de cada fatia, mão de obra, custos fixos. O nosso custo final aqui está dando R$ 8,44 em cada fatia de bolo, já considerando mão de obra, os custos fixos, absolutamente tudo incluso aqui. E agora está na hora da gente chegar nesse preço mínimo de venda, por quanto vender essa fatia de bolo. Então, acho que eu já comentei com vocês no início do vídeo, né? Eu peguei de referência aqui no iFood, como vocês estão vendo, tem lugares aqui na minha cidade, no iFood, vendendo fatia, ó, R$ 35,90, R$ 36,90. Essa daqui também tem 2 recheios, essa aqui tem brownie em cima, Red Velvet, R$ 37,90. Bolo Matilda, R$ 37,90, então precisa avaliar aí também. Mas essa daqui me surpreendeu, porque ela é de 2 sabores também, é ninho com brigadeiro, R$ 17,99. Não tem especificação do peso dessa fatia, eu não sei quantos gramas. Deixa eu ver aqui, realmente não tem nenhum lugar quantos gramas tem essa fatia. Mas aqui já tá cobrando 19, tudo bem, tem um desconto aqui que tá dando no meu iFood, né? Talvez custe R$ 24,99, R$ 25. O que já tá muito mais barato, realmente aqui também é o R$ 24,99. Acho que é desconto do próprio iFood, da própria plataforma, mas mesmo que R$ 24,99. E aí, Angélica, o que eu faço? Eu tenho um concorrente cobrando R$ 24,99, o outro cobrando R$ 37,99, né? Aqui também tá com desconto, R$ 37,90. R$ 35,90. As padarias mais famosas da cidade, ó, 280 gramas, a fatia do bolo pudim R$ 24,50, e aí a gente fica nessa. E agora, Angélica, quanto que eu vou cobrar? Essa padaria, por exemplo, eu conheço, eu sei a estrutura, é uma padaria grande, tem várias lojas na cidade, então a gente tem que considerar tudo isso, né? Mas tem outras confeiteiras aqui, ó, nessa faixa de preço, R$ 36,90, então a gente tem que avaliar também estrutura, posicionamento, tamanho do negócio do concorrente para a gente poder avaliar. Só que concorrência é apenas uma das comparações que eu faço para poder chegar no preço final de venda, tá? R$ 8,44 é o seu preço mínimo. Se você cobrar R$ 8,45, você já está lucrando. Obviamente não faz nenhum sentido. E aí a gente tem que avaliar vários pontos. A questão do bolo em fatias, nós temos mais um fator extra para nossa sorte que está em alta, é um produto tendência, é uma trend. Só que o que faz essa pessoa cobrar aqui R$ 24,99? É o que eu reforço em todo o vídeo deste canal. O preço, ele não é calculado na calculadora. Preço não é cálculo, preço não é matemática. Então, custo é matemática, só que preço, ele é estratégia. Agora você vai olhar para o cenário da tua região, para a tua concorrência e entender até onde você pode chegar, extraindo o máximo de lucro que for possível, considerando que esse produto está em alta, é uma trend, está vendendo e saindo para caramba, ou seja, dá para você aumentar a sua margem de lucro. Só que talvez essa pessoa que esteja cobrando aqui R$ 24,99, ela esteja o quê? Entrando no mercado agora, querendo ganhar mercado, ganhar espaço, ganhar clientes. Então, nesse momento, talvez para o negócio dela seja inteligente e estratégico cobrar um pouco menos. Já essa outra que cobra R$ 36,90, por exemplo, talvez ela esteja trabalhando um pouco mais de reconhecimento. Não é esse caso, mas eu vi aqui já dentro do iFood e outras pessoas trabalhando uma embalagem mais sofisticada, um acabamento mais sofisticado, trabalhando o quê? Reconhecimento, posicionamento. Então, elevar o preço é estratégico porque ele acompanha esse posicionamento e comunica para o cliente que é um produto mais valorizado. Muito bem feito. Não é uma fatia qualquer de uma pessoa que faz na cozinha de casa totalmente amadora. Ela quer passar uma outra imagem mais profissional. Então, se a sua embalagem, seu acabamento, a sua qualidade comunica isso, subir o teu preço é inteligente porque ele vai acompanhar essa estratégia de posicionamento, de percepção de valor. Então, o que você precisa fazer agora é tomar a sua melhor decisão de forma extremamente estratégica sobre quanto você vai cobrar nessa fatia, avaliando tudo isso que eu te falei. Aqui na descrição tem o link do meu guia Preço é Decisão para te ajudar a tomar essa decisão, para pensar de forma estratégica como negócio, não só como calculadora, e depois você vai lá assistir o outro vídeo que eu te falei, que você vai entender a fundo todo o funcionamento dessa fórmula. Me conta aqui nos comentários por quanto está sendo vendida uma fatia aí na sua região. Te vejo no próximo vídeo.